Êxodo capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e vieram no deserto de Sinai, e assentaram o campo no deserto. Israel, pois, ali assentou o campo em fronte ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou a ele do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e denunciarás aos filhos de Israel: Vós outros tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se ouvides a minha voz, e guardardes meu concerto, então sereis a minha propriedade de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou aos anciãos do povo, e propôs diante de suas faces todas estas palavras, que o Senhor lhes tinha mandado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E tornou Moisés ao Senhor com as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha denunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e os santifica-os hoje e amanhã, e para que lavem seus vestidos, e estejam apercebidos para o terceiro dia, porquanto ao terceiro dia o Senhor descerá perante os olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E assinarás termos ao povo de redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar ao monte, morrendo, morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou acetado. Seja animal ou seja homem, não viverá. Soando o chifre de carneiro longamente, subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estai apercebidos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, vindo a manhã, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porquanto o Senhor descendera sobre ele com fogo, e seu fumo subia como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de buzina ia esforçando-se em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz. E descendendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, e caia a multidão deles. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não faça rotura neles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Assinala termos ao monte, santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém os sacerdotes e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não faça rotura neles. Então Moisés desceu ao povo e lhes o denunciou.